Ministério Público Federal em Mato Grosso quer que o INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária, não autorize a importação e aplicação de agrotóxicos que contenha benzoato para combate da lagarta helicoverpa. É que a substância é altamente tóxica. Para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui comigo no Jornal do Meio-Dia o Procurador da República, Felipe Bogado. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. O INDEA tem 15 dias para dar uma resposta sobre essa recomendação. No Paraná, em Mato Grosso do Sul, o INDEA, os órgãos agropecuários lá acataram. Mas na Bahia foi preciso ajuizar uma ação. Isso pode acontecer aqui em Mato Grosso também, se caso eles não aceitem? Sim, é possível. Na verdade, a recomendação nada mais é do que um procedimento prévio ao ajuizamento de uma ação. Caso não seja acatada essa recomendação, é possível sim que tenhamos que ajuizar uma ação civil pública, mas esperamos que não seja necessário. Esperamos que o INDEA acate nossa recomendação em prol da saúde mesmo, da saúde humana e dos consumidores dos produtos agrícolas. Na portaria do MAPA já são descritas várias regras para poder conseguir importar esse produto. Isso já não serviria como uma forma de controle ou não? No entendimento do Ministério Público Federal, esse produto não deve entrar no país. Esse produto não deve entrar no país e, na verdade, não só pelo entendimento do Ministério Público Federal. Esse é o entendimento da Anvisa, que em 2009 se manifestou através de um parecer contrário à utilização desse produto. E em diversos países esse produto já é vedado. A utilização desse produto é vedado, dadas as suas características toxicológicas. Ele causa problemas neurológicos extremamente graves. Os testes que foram realizados em ratos, em camundongos, demonstraram isso. Então, na verdade, aquelas medidas, elas são sim necessárias, mas não são suficientes, porque em último caso permitiriam a utilização dessa toxina, dessa substância, o benzoato. Além disso, o Ministério Público traz também alguns argumentos de que existem outras formas de manejo. Quais seriam essas alternativas para o produtor? Sim, também o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Anvisa, eles sugerem como medidas alternativas ao uso do benzoato algumas outras medidas, como por exemplo o vazio sanitário, que é a deixada de lado de algumas da terra durante algum determinado período, que já acontece com a soja, o plantio de outras culturas que combateriam, por exemplo, a praga. Então, na verdade, uma série de medidas que seriam alternativas ao uso do benzoato para o combate da helicoverpa, que a gente sabe é uma praga devastadora, ataca a soja, o milho, o algodão, mas a gente tem que sempre primar pela saúde humana. Na agricultura, parece que às vezes a preocupação maior é do Ministério Público, diferente, por exemplo, na cadeia da pecuária, onde o próprio mercado externo cria regras, como, por exemplo, não aceitar produto de origem de área desmatada ou que tem algum registro de trabalho escravo. Está faltando um pouco de participação também, nesse caso, do consumidor, nesse outro segmento, para exigir, de repente, não só a questão ambiental, como social, essa questão de... Sim, fazer mal? Na verdade, acho que falta bastante ainda informação. O consumidor, hoje em dia, já está mais consciente, por exemplo, na questão da carne, já está mais consciente da origem da carne que ele adquire, mas para os produtos, para os vegetais que ele consome, ele não tem ainda essa informação da origem. Então, é necessário, sim, um acompanhamento do consumidor para que o próprio mercado exija dos produtores uma transparência e a regularidade na sua produção. Falando de um produto ainda mais complicado, a energia. Mato Grosso importa carne, importa soja, milho e importa energia. A gente produz para outros estados mais do que precisa. O Ministério Público Federal também ajuizou ações contra construções de pequenas centrais hidrelétricas. Por quê? Quais são essas irregularidades? Olha, Vânia, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nenhuma das ações do Ministério Público questiona as opções da política energética nacional, absolutamente. Todas as ações que foram ajuizadas aqui no Mato Grosso, no Pará, Brasil afora, elas questionam irregularidades no licenciamento e na construção desses empreendimentos. As irregularidades são variadas, desde a concepção desses empreendimentos aqui na Amazônia é algo que preocupa bastante, dado o impacto desses empreendimentos, porque geram grandes áreas de alagamento, até a ausência de consulta aos povos indígenas afetados pelos empreendimentos, que é um compromisso assumido pelo Brasil perante o cenário internacional, através de um pacto internacional. Constituição em diversos aspectos e diz respeito às próprias resoluções do CONAMA, que determinam uma série de assuntos técnicos que devem ser abordados nos estudos ambientais e que diversas vezes não são seguidos.
o Ministério Público não questiona a política, mas coloca o governo federal como réu em alguma dessas ações do próprio IBAMA, mas por conta dessas questões de licenciamento, de documentação? Exatamente. O próprio IBAMA, muitas vezes, ele emite uma licença sem que, por exemplo, as condicionantes da licença anterior tenham sido cumpridas. Isso a gente vê em Belo Monte. A licença prévia determinou uma série de condicionantes para que a licença de instalação fosse emitida e a licença de instalação foi emitida sem que essas condicionantes tenham sido cumpridas. Então, o IBAMA muitas vezes é réu nas nossas ações, o governo federal também, justamente porque cabe muitas vezes ao próprio governo a oitiva às comunidades indígenas afetadas, por exemplo. Algumas ações cabem ao governo federal. Voltando à questão da população, o governo federal considera a energia limpa. Mato Grosso produz mais do que precisa, ficando com o ônus ambiental, né? Porque às vezes são hidrelétricas no mesmo leito do rio, e esses empregos gerados com essa energia vão para indústrias de outros estados. Essa, pelo menos, é a crítica da maioria dos especialistas. E ainda assim, a população de Mato Grosso paga uma das energias mais caras do país. Falta participação popular. Falta. Também, da mesma forma que acontece na agricultura, nos gêneros alimentícios, que o consumidor não tem informação, na energia ele não só não tem a informação da origem daquela energia, se aquele empreendimento está envolvido com irregularidades, como ele também não tem opção. O consumidor ele não pode simplesmente deixar de consumir energia. A energia é necessária e aí eu volto a dizer, o Ministério Público não é contra o desenvolvimento, o Ministério Público não é contra a política energética, porque a energia é necessária. Só que falta um pouco de transparência, principalmente para chegar ao consumidor final, a informação de onde vem essa energia e o custo socioambiental dessa energia. A energia hidrelétrica ela não é nem limpa e nem barata, porque muitas vezes ela não leva em consideração no seu custo o custo socioambiental, que é a devastação de florestas nativas, que é a afetação de populações indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente afirmar se a energia é limpa e se ela é barata. São 20 ações. Qual que tem sido o entendimento da Justiça em relação a elas, já que o próprio governo federal prioriza, né, esse tipo de energia através das hidrelétricas? A gente vem, geralmente com argumentos jurídicos, a gente vem conseguindo ter êxito nessas ações, em primeiro grau, muitas vezes em segundo grau, em segunda instância, e sempre as decisões com fundamentos jurídicos muito, muito relevantes. E muitas das vezes a gente acaba tendo as liminares derrubadas nos tribunais superiores com argumentos simplesmente políticos e não jurídicos, que é o atraso, via de regra, o atraso do planejamento energético nacional. Então, geralmente o que a gente consegue são decisões bem fundamentadas. A última que nós tivemos agora, uma decisão de 30 laudas do juiz aqui de Mato Grosso, do juiz federal de Mato Grosso, muito fundamentada, muito rica, dando uma liminar para suspender o leilão no final do ano passado de energia elétrica, sendo derrubada por uma decisão carente de fundamentos jurídicos, mas com um fundamento político, que é o atraso energético no planejamento energético nacional. Procurador, muito obrigada pela sua vinda ao Jornal do Meio Dia, pelos esclarecimentos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.